Fala para o vereador, mais um Fala para o Vereador, hoje com um convidado muito especial. Eu de longa data admiro o trabalho dele, especialmente a postura, né? Porque não adianta você às vezes ter um know-how, você ter um nome, você construir, digamos, uma fama em cima do seu trabalho e efetivamente aquilo não condizer com o exercício diário dos seus atos, não só nos holofotes, mas fora deles. E por isso eu sou um dos tantos admiradores do trabalho desse advogado, desse empresário, desse ex-magistrado, que para minha felicidade aceitou o convite de levar você, vereador, a você que está lá no município, na ponta, algumas ideias, algumas experiências e práticas vividas nessa eu não vou dizer que ele é novo, porque a gente vai envelhecendo, a gente acha que é novo a vida inteira, mas já em alguns anos de experiências nas mais diversas áreas. Márcio Luiz Fogaça Vicari. Bom dia, Márcio, obrigado pela presença. Estamos indo para mais um Fala para o Vereador. E é uma honra ter você aqui, porque o Fala para o Vereador, Márcio, ele chega nos vereadores, nos municípios, em todos os recantos do Brasil, e muito mais. Às vezes até as pessoas focam muito na campanha que você tem a ver com a corrupção, que apesar de ser preventiva e educativa, ela acaba tendo um foco, digamos, a corrupção, quem está fazendo, como... E aqui não. Aqui no Fala para o Vereador, a gente vem propor ideias, propor alternativas, né? Longe de buscar uma acusação, tentar viabilizar a partir de problemas práticos, que não é culpa de A, B ou C, mas que se apresentam na vida diária daquele cidadão lá no município, desde o extremo oeste de Santa Catarina até aqui o nosso litoral. Então, inicialmente, o meu bom dia, obrigado por aceitar o convite e mais uma vez é uma honra. Que é isso, eu é que agradeço muito o convite, que é muito honroso para mim, não só pela temática e pelas pessoas aqui no programa dirigido, como quem me fez o convite, que é uma pessoa icônica para a defesa da moralidade no Brasil, o doutor Afonso, nós sabemos, teve uma ideia, fez essa ideia florescer, e essa ideia teve uma repercussão muito importante na compreensão que a sociedade tem de um problema que está no nosso dia a dia, infelizmente, que talvez até a gente não consiga debelar, mas que eu acho que pode ser combatido e foi combatido efetivamente, porque a conscientização a respeito de determinados problemas, e mais do que isso, esse eu acho que é a grande tônica da tua ideia, Afonso, que foi a conscientização de que é muito fácil imputar aos outros a culpa pelas coisas, mas às vezes a gente pode ter alguma participação até sem perceber, e se a gente não se der conta, não se conscientizar disso, também não corrige o problema, né? Então isso foi uma contribuição extraordinária que deste a par da tua atividade profissional para a sociedade, e por isso o convite mais me honra ainda de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, a honra é minha. Obrigado pelas palavras. Mas, Márcio, como eu te disse, vou chamar aqui de Márcio, desde o doutor Márcio, porque a gente está falando lá com o cidadão no interior também, é Afonso e Márcio aqui batendo papo com os vereadores, com cada cidadão no município, não só de Santa Catarina, como de vários estados desse grande Brasil. E, aliás, né, Márcio, a gente está aí, vou começar minha provocação por aqui, até meio de improviso, a gente vive um ano eleitoral que se avizinha, e um ano eleitoral que quero estar errado, mas que me parece que até no contexto que ele vem, pós-pandemia, pós-mudança de paradigmas mundial, não estou falando de Brasil, não estou falando de A, B ou C, o mundo sentiu um baque e o mundo está se transformando em diversas situações. Então, nesse contexto, temos uma eleição para presidente, aliado ao que se chama da polarização, né? E aqui eu vou fazer um parênteses, doutor Márcio, advogado desde 1994, então tem todo um know-how da advocacia, de defender interesses dos seus clientes e de ver o lado da moeda lá, de olha o que está acontecendo e como eu vou defender meu cliente, diferente do meu lado da moeda, que é muitas vezes encontrar o erro e buscar a responsabilidade das pessoas. Não são ações antagônicas, muito pelo contrário, são ações que se complementam para a gente buscar efetivamente a justiça, né? Nesse tripé tão importante. Mas essa é a visão de advogado, um advogado com longa experiência, desde 1994,
aliás, antes disso já se destacava na academia, e aqui também faço uma homenagem, Márcio, ao teu pai, desembargador vicário, que de vez em quando encontro, que foi meu professor, e desde então, aquele velho ditado, né, a fruta não cai longe do pé, a fruta caiu do pé, e acho que teu pai tem tanto orgulho de ti, penso eu, porque apesar do grande currículo do teu pai, penso aí que tu já, lado a lado, já superasse, e acho que para um pai isso é um orgulho muito grande. Mas além disso, e daí mais uma visão, e por isso acho que a tua contribuição rica aqui hoje, a visão também daquele que julga, daquele que observa, que, claro, dentro das possibilidades humanas, tenta manter uma parcialidade, pelo menos a parcialidade de ouvir as versões e ouvir as partes e aplicar de acordo com a legislação, que é a condição de juiz eleitoral do TRE. Todos nós sabemos, você vereador também sabe, que o TRE tem lá, dentro da sua composição especial, 2 advogados indicados pelo presidente da República. Claro, após uma seleção da indicação da Ordem dos Advogados, mas o presidente indica, e o doutor Márcio, por 2 biênios, de 2005 a 2009, foi juiz eleitoral em Santa Catarina. Então, mais uma visão que nos contribui. Além de tudo, que eu vou até deixar depois aqui para fazer uma propaganda, um grande empresário de sucesso, com grandes sócios, e vem novidade por aí, isso a gente deixa para depois. Pois então, Márcio, nessa tua visão, eu queria ver, tu, melhor do que ninguém, tu pode se posicionar, né, com essas visões múltiplas do que nos aguarda. Não a certeza de uma bola de cristal, mas qual é a tua percepção no ano eleitoral, com uma polarização, pós-Covid, pós-mudança mundial, o que nos aguarda? Esse aspecto da polarização, Afonso, é uma realidade que a gente está vivendo de uma maneira assim, aparentemente nova, mas não é nova. Não é do nosso tempo, mas nós sabemos que no Brasil nós já tivemos uma polarização semelhante. Eu digo semelhante porque era efetivamente uma polarização entre PSD e UDN. Eram os 2 grandes partidos do Brasil. Mas não havia uma disputa clara. Aqui em Florianópolis, por exemplo, há até um ditado que diz que existia um clube para cada um dos partidos, havia um clube de futebol para cada um dos partidos, um clube só. Não tinha aparentemente esse grau até de ver as coisas. É algo que eu sempre pensei como sendo algo importante. O país, no ano que vem, vai estar submetido a essa polarização de maneira muito forte. Nós estamos vendo uma tentativa de uma terceira via que tem tido dificuldades exatamente por causa, eu acho, dessa mentalidade polarizada. Isso implica em algo muito ruim para a sociedade, volto a dizer, que eu acho que é a intolerância. A intolerância é um mal para a sociedade, ela não contribui para o crescimento de bons valores na sociedade. Então essa é a minha maior preocupação para o ano que vem. Porque ganhar A ou B, essa vai ser uma escolha da população, nós vamos respeitar, temos de respeitar. Há 2 propostas bastante diferentes na mesa, o que também me parece bem razoável. O que eu não gosto é exatamente essa intolerância e essa postura de não aceitar o que o outro diz ou o que o outro propõe e de ver o outro como inimigo. Isso é ruim para a sociedade e eu acho que o desafio do Brasil a partir do ano que vem é construir uma nova visão em que haja caráter claro ou identidade clara nas propostas, isso está tudo bem, mas que isso não implique em não aceitar ou em rejeitar de plano o que o outro propõe. Isso é que faz mal para a sociedade. Isso cria uma sociedade má, doente, que não permite, não estabelece condições para que a sociedade em si se desenvolva, né? Nem naqueles princípios da Constituição lá, genéricos, nem no dia a dia, que a gente sabe que acaba sendo afetado diretamente por isso. Uhum. Então a eleição ano que vem é um momento importante para o Brasil, claro, não há dúvida quanto a isso, mas eu acho que mais do que a política em si, é esse aspecto da população, sociológico, vamos dizer assim, né?
esse aspecto da população acordar para o fato de que a polarização somada a essa intolerância, isso não é bom, isso faz mal. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, a experiência da polarização muito forte, né, de bipartidarismo na prática, né? Nós sabemos que tem outros partidos, mas prevalece o bipartidarismo lá dos democratas e dos republicanos. Mas os Estados Unidos sempre tiveram, apesar disso, um grau de tolerância bastante bom. Retiradas algumas questões lá graves, como de racismo e tal, mas eles sempre tiveram um grau de tolerância com as liberdades muito bom. E agora nós temos assistido isso lá também. Então é como tu disseste, não só da pandemia, mas também, talvez por ela, eu não sei, o fato é que essa é uma realidade mundial, não é uma realidade apenas local, né? E nós vamos ser influenciados por ela e também vamos influenciar, porque o Brasil é um país muito grande, há muita gente aqui, é um país rico, então nós não somos só influenciados, nós também influenciamos. Perfeito, assina embaixo, eu fazia algumas anotações, tu até já se antecipasse. Eu botava aqui tanto a questão externa, como desde a questão dos municípios, né? E usasse o exemplo dos Estados Unidos, que me parece um exemplo bem claro, né? Até em virtude das últimas eleições dele e tudo que ocorreu, que é de conhecimento de todos. Mas, Márcio, dentro desse contexto, a provocação que eu faço, e vamos agora sair, digamos, aqui do nosso universo e ir lá para um município pequeno de Santa Catarina, ou do interior de São Paulo, ou do interior do Paraná, ou do interior de Minas Gerais. E lá nesse município pequeno, as pessoas têm pouco acesso à informação, à internet, ainda que tenha, não como deveria. A televisão também, ela é escassa, os canais são mais os canais abertos. Então, como esse cidadão do interior, e aqui, claro, a gente já vai tratar de um outro fenômeno que ele não é exclusivamente eleitoral, pelo contrário, mas ele é um instrumento desse veículo, um veículo importante para fomentar o ódio, a intolerância, que tu bem frisasse, que é a chamada notícias falsas, ou fake news. Então, as pessoas não consultam mais aquilo, e daí entra nesse contexto que tu falasse. Existe uma projeção aí de 30% mais ou menos do eleitorado é radical de um lado e 30% é radical de outro. E aquela informação que agrada, eu chamo de torcedor de futebol, vira uma verdade, ele reproduz aquilo para frente. Né? Então eu queria saber como romper isso num município pequeno, onde às vezes existe uma limitação da informação e aquela informação chega e às vezes uma mentira vira realidade. E tu, como advogado, sabe bem, às vezes uma mentira ela pode destruir uma honra, uma família e mesmo uma vida. É verdade. E nas cidades pequenas, é bem observado isso, nas cidades pequenas isso é pior, porque a cidade pequena muitas vezes não oferece as condições que uma grande cidade, pela multiplicidade de atividades, de pontos de vista, oferece em termos de liberdade de pensamento ou em termos de pluralidade mesmo de ideias. Eu tive assim uma experiência muito rica para mim, porque quando menino meu pai era juiz, então eu morei em diversas cidades pequenas aqui do interior de Santa Catarina. Eu morei em cidades de influência alemã, de imigração alemã, morei em cidades de imigração portuguesa, cidades bem pequenininhas, cidades médias, cidades maiores, e de fato a gente percebe que essa polarização nas cidades pequenas acaba prevalecendo, às vezes, em relação às cidades grandes, por conta disso, por conta de que as pessoas parecem que para se sentir aceitadas têm que escolher um lado, e para escolher um lado elas têm que hostilizar o lado contrário e coisas do gênero. Eu acredito que não há outro modo de se superar isso, a não ser pela conscientização e pela capacidade das pessoas de compreenderem que a polarização, muito embora ela seja divertida, e isso é importante também dizer, né, Afonso, eu acho que há um quê de lúdico nisso, porque a gente brinca, por exemplo, com um clube de futebol, né? Brinca com as rivalidades, às vezes, entre cidades, uma cidade vizinha da outra, que são rivais, essas coisas que são saudáveis, né? O uso da rivalidade como um mote para fazer uma brincadeira, para fazer até uma disputa como concorrência para estar melhor, a minha cidade vai estar melhor que a cidade do vizinho e tal.
Até aí tudo bem. Mas compreender que isso tem uma função, a mesma função da concorrência nos mercados, nos negócios, fazer com que ambos os lados tentem crescer e superar o outro, mas que isso não pode descambar para esse tipo de radicalismo, como tu disseste muito bem, em que eu simplesmente não aceito o que o outro lado diz. Há mais ou menos 4 anos, 4, 5 anos, na primeira eleição do Trump, né, quando ele foi eleito, eu li 2 livros a respeito disso que me impressionaram muito. Um livro de um americano e um livro de um brasileiro. O americano se chama Scott Adams. Ele é até mais conhecido porque ele desenha tirinha para jornal de um personagem chamado Gilbert. É um personagem que é um cachorrinho que atua no mundo corporativo. E esse sujeito, esse Scott Adams, escreveu um livro que traduz, na edição brasileira tem o nome de Ganhar de Lavada. Ganhar de Lavada. Win Bagley, em inglês. Nesse livro, ele explica o porquê que ele sustentou durante toda a campanha que o Trump ia ganhar. Mesmo sendo uma voz praticamente isolada lá. Porque todo mundo acreditava nos Estados Unidos que quem ia ganhar era a Hillary Clinton. Né? E ele justifica o porquê que ele via ou antevia que o Trump ia ganhar. E para explicar a motivação dele de ter concluído que o Trump ia ganhar, ele aporta alguns valores muito importantes que eu desconhecia por completo de psicologia e alguns conceitos muito importantes. Um deles, o conceito de viés de confirmação. E o que é o viés de confirmação? Viés de confirmação é o seguinte: eu começo a só querer ler, ouvir ou ver coisas que confirmam aquilo que eu gosto, ou que eu faço, ou que eu acho correto. Então, quando eu vejo alguma coisa que diz o contrário do que eu penso, eu já repilo de imediato, eu já afasto de imediato. Né? E aí eu acho que está um problema das redes sociais. Eu, pessoalmente, Afonso, sou um liberal. Eu sou a favor da liberdade, eu não sou contra as redes sociais. Eu acho que as fake news fazem parte da vida. Eu não gosto da tutela do Estado sobre as pessoas e de tutores do Estado dizendo, do Estado ou de corporações privadas, como nós estamos vendo, Facebook, Twitter e tal, dizendo isso aqui é certo, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Vou te dar até um exemplo assustador. E é um tema polêmico, eu não tenho medo de tratar dele, mas é porque o exemplo em si não é o mérito do que está dito ali, mas o exemplo. O exemplo em si me chamou a atenção. Eu peguei um dia uma postagem no Twitter do Luc Montagnier, que é prêmio Nobel de Medicina. Ele isolou o vírus da AIDS, é o maior virologista vivo do mundo, um francês, prêmio Nobel de Medicina, falando algumas impressões dele pessoais sobre o problema da vacina para o Covid. E o Instagram botou uma tarja na fala dele, dizendo: essas informações são falsas ou parcialmente falsas, de acordo com os checadores de fatos A e B. E aí eu vi aquilo e aquilo me assustou. Eu até fiz um comentário que eu não costumo fazer no meu Instagram pessoal. Meu Instagram é para foto mesmo. Não faço comentário político ou coisa parecida ali. Mas eu disse assim, eu vejo de tudo nesse Instagram. Eu vejo curandeiro vendendo coisa. Eu vejo todo tipo de prática ilegal, abusiva, de sexismo, de tudo tem ali. Nunca vi o Instagram chamar a atenção de ninguém. Aí um prêmio Nobel de Medicina faz observações sobre o tema da especialidade dele, em que ele é provavelmente o maior especialista do mundo. E aí 2 agências de checagem dizem que ele está errado e o Instagram bota uma tarja dizendo isso. É óbvio que isso está errado, gente. É óbvio que isso está errado. Ou seja, quem deu autoridade para esses 2 checadores de fatos dizer que o Luc Montagnier está errado naquilo ali? E ele até pode estar errado, eu não estou colocando isso em dúvida. O que eu estou colocando em dúvida é por que o Instagram opta por dizer que nesse caso ele pode rotular uma opinião e nos outros casos muito mais evidentes, de fraudes grotescas, ele não pode fazer. E aí eu volto para o tema. Eu não sou eu sou contra, eu não tenho problema com as redes sociais ou com a liberdade de expressão. A fake news, para mim, é a fofoca da praça da pequena cidade do passado.
Sempre existiu? Sempre vai existir. O problema está, tenho a impressão, no outro viés. Quando nós não tínhamos redes sociais, nós assistíamos à televisão ou ouvíamos o rádio, nós ouvíamos de tudo. Aquilo que a gente gostava e aquilo que a gente não gostava. E hoje a internet te permite selecionar, tu ouvir ou tu ver só o que tu queres ver. Então, o viés de confirmação é um veneno que vai sendo inoculado no teu espírito e vai fazendo com que tu acredites que aquela tua verdade é a verdade única e que tu não podes aceitar qualquer tipo de argumento em sentido contrário. E isso chegou num grau agora, eu acho, mundial, demonstrado pela pandemia, gravíssimo. Então, é preciso que nós voltemos os olhos para isso. Eu falei do livro do Scott Adams, mas há um outro livro de um professor da UNB, aqui brasileiro, Ronaldo, eu acho, Ronaldo Pilati, em que ele trata do mesmo problema. Já o Ronaldo Pilati é professor de psicologia, eu acredito, na UNB, um livro muito bom, pequenininho assim, editora da UNB, muito bom, em que ele fala de verdade e ciência, ou coisa parecida, em que ele também apresenta esses problemas. Por que as pessoas acreditam em algumas coisas piamente e taxam essas coisas de científicas, por exemplo, e como é essa relação do viés de confirmação com a formação de verdades para as pessoas, né? Esse eu acho, Afonso, o grande mal hoje das redes sociais, sabe? O mal de eu segmentar a minha verdade como eu a quero. Então eu construo a minha verdade. Eu não aceito a verdade que me é dada ou demonstrada. Eu construo. E quando alguém me demonstra a verdade, eu simplesmente não aceito. E acho quem esteja do meu lado para não aceitar aquilo ali. E aí eu deixo de lado a demonstração e passo a ter a torcida. Quanto mais torcida eu tiver, melhor. É verdade, Márcio. Eu estava aqui pensando a partir das tuas reflexões, né? Aliás, uma aula aqui de conhecimento e de informações, mas esse viés de confirmação, né, claro, com uma outra tecnologia, de uma outra forma, foi muito também o que fez absurdos acontecer ao longo da história, em vários sentidos, né? Voltamos aí ao Terceiro Reich, né? Então ali existia um viés de confirmação que formou situações absurdas que culminaram com situações, né, trágicas, muitas mortes. Voltando aí à Idade Média, né, nós pegamos aí, e não estou aqui rotulando a igreja, mas enfim, naquele contexto, o que a perseguição dos hereges determinou, né, naquela época. Então realmente esse viés de confirmação te chama muita atenção. E talvez, e um dos objetivos desse programa é levar a turma que está aí no interior, nos municípios, até os vereadores que são formadores de opinião, e fiquei muito contente, a gente ouvir aqui o presidente da associação da UVESC, da Associação dos Vereadores de Santa Catarina, quando ele dizia o seguinte: olha, eu me ponho num papel longe de me adonar da verdade, mas aberto para escutar aqueles que pensam diferente de mim. E é isso que a gente tem que fazer. Fugir do viés de confirmação representa um diálogo, e por isso que é muito importante esse nosso debate aqui, para que as pessoas pensem. Eu não vou pensar 100% igual ao Dr. Márcio Vicari, o Dr. Márcio Vicari não vai pensar 100% igual a mim, acho que vamos ter inclusive muito mais coisas em comum do que não, mas mesmo na diferença, Márcio, o teu pensamento pode reforçar o meu pensamento e até alterar o meu pensamento para que eu fique mais qualificado. Então, a gente encontrar na diferença um caminho para crescer, e como tu disseste, né, formar uma sociedade plural e que a gente possa conviver em conjunto. Né? O negro, o branco, passamos aí um outro debate polêmico, né? Dia da Consciência Negra, e alguns diziam, não, consciência humana. E dizia eu também lá, eu me atrevo mais a comentar as questões, eu não me seguro, mas dizia lá, a consciência negra é importante sim, porque a consciência humana, ela se forma a partir do tratamento que as pessoas recebem. E se uma cor recebe um tratamento diferente, eu tenho que ter consciência disso. Consciência negra é consciência humana. E a discriminação,
Por mais que a gente se coloque no lugar, aqui estamos falando do negro, poderia ser do gay, poderia ser da mulher, e tantas pessoas que são discriminadas num determinado contexto, mas a discriminação racial, ela mata pessoas em vida, né? Eu tenho amigos negros e uma vez questionava um deles, o Milton Gonçalves, ator da Globo, uma determinada situação que a gente pegou na campanha que você tem a ver com a corrupção. Milton, olha o que está acontecendo aqui, deve ser Afonso. E dizia ele, existem situações que só quem tem a cor da pele negra é que pode compreender ela. Por mais que as outras pessoas se esforcem, o tratamento recebido, que às vezes não é através de uma palavra, às vezes é um gesto, é um olhar, é uma porta fechada, né? Então, eu só reforço isso, Márcio, porque esse viés de confirmação, a turma tem que saber. O que é o viés de confirmação? Eu só vou ver o que me interessa. Eu só vou ficar aqui no meu clubinho, no meu quadrado. Claro que para a vida pessoal, você vai receber na sua casa quem você tem identificação, mas para viver em sociedade, para atravessar a rua, para frequentar o colégio, para ir à igreja, os princípios que você defende na igreja é um princípio de aceitar o outro na diferença. E aí, o viés de confirmação, ele não tem uma utilidade, ao contrário. Ele reforça a sua ideia de que só você está certo e que o outro está errado. Isso não é bom para ninguém, nem para você, nem para o outro. Márcio, e uma observação importante. Afonso, que eu lembrei o nome do livro do Ronaldo Pilate, é Ciência e Pseudociência. Esse é o nome do livro. Eu recomendo um livro muito interessante, desse professor da UNB de Brasília. Legal, vou até procurar porque realmente vale a pena. E você, vereador aí, que está nos acompanhando, você, cidadão, vai a dica. Mas, Márcio, tu falasse da fake news, que ela faz parte aí, que ela é a antiga fofoca da igreja, da praça. Mas algo que a gente tem que dizer, né, Márcio? E concorda, assina embaixo. Faz parte, não existe censura prévia. Cada um fale o que quiser, a hora que quiser, quando quiser, assumindo a responsabilidade. Porque se uma fake news deixa de ser uma mera fofoca e passa a ser um crime grave, destrói uma empresa, destrói uma vida de um ser humano, quem fez essa fake news posteriormente, desde comprovada a mentira, comprovada aquela construção ardilosa daquele fato falso, vai ser e deve ser, claro, com um bom advogado, contraditório, ampla defesa, mas se comprovado aquele ato nefasto de má-fé, aquela mentira inventada para prejudicar terceiro, ele tem que ser responsabilizado. Né? Necessariamente. E esse é um problema do Brasil. No Brasil, as responsabilidades são muito frouxas, infelizmente. Para tudo. Não apenas para esse tipo de coisa, mas para tudo. As responsabilidades penais. Eu também acho, assim, apesar de advogado e como advogado defensor da liberdade, eu penso assim também, sabe, Afonso? Eu tive um grande professor num curso de mestrado que eu fiz que dizia o seguinte: o juiz é imparcial até ele ser convencido da verdade. A partir dali, se ele continua imparcial, ele está optando por não proteger quem tem razão, que é o trabalho dele, a função dele, né? Ou não dar razão a quem tem razão. Então, assim, eu acredito que no Brasil nós somos muito condescendentes com as faltas, né? E essa que é uma característica talvez do povo brasileiro, mas essa flexibilidade, às vezes em demasia, deixa transparecer para a sociedade uma regra de que vale tudo, de que as pessoas podem fazer tudo porque não vai acontecer nada de grave mesmo. E, de modo algum, eu acho que as pessoas têm que responder por aquilo que elas fazem. Elas têm que ter liberdade, mas o correlato da liberdade, isso foi muito bem lembrado. Porque eu falei da liberdade, mas tem que falar dos dois em conjunto. O correlato da liberdade é a responsabilidade. Não pode haver um sem o outro. Porque senão não é liberdade, é libertinagem. Né? Nós temos que ter responsabilidade ligada diretamente à liberdade. Se a gente trata as pessoas como crianças, né, elas vão se portar como crianças. Então, se eu trato uma pessoa de maneira a passar a mão na cabeça dela por qualquer erro que ela comete, ou a tentar salvá-la naquelas bobagens que ela faz, sem responsabilizá-la, ela vai acabar achando que ela sempre pode fazer o que ela quiser, porque nada vai acontecer. Então,
Eu só não demonizo as fake news como me parece que elas têm sido demonizadas, como uma coisa que surgiu nos últimos 10 anos e que é o fim... Não, não é. Eu acredito que isso é uma coisa que sempre aconteceu, que se potencializou por causa das redes sociais, né? Que nós temos que combater, não estou dizendo que não temos que combater, mas que não é um ocaso da humanidade, só isso. E quem propaga esse tipo de coisa tem que ser responsabilizado, sem dúvida nenhuma, porque ele causa prejuízos gravíssimos para as pessoas. Perfeito. Liberdade sem libertinagem, Márcio Vicari. E queria aqui, né, agradecer o pessoal que está aqui por trás, o Eric, o Puc, abraço ao Paulinho, ao Cleiton, SEAP Brasil, parceiro. SEAP Brasil vem fazendo um belo trabalho, né? Lembrando que o Fala para o Vereador é um programa gratuito. O objetivo é levar você do município, a você vereador, a você cidadão brasileiro, em qualquer parte desse país, ideias. A verdade absoluta, o que é certo? Não, jamais. Nosso objetivo é esse. Reflexões. Acrescente isso. Fuja do que o Dr. Márcio Vicari disse, de procurar informação só que lhe agrada, só que lhe convém. E aí a gente cresce, a gente aprende e pode evoluir enquanto sociedade. Dr. Márcio Vicari, muito obrigado e vamos aí já para metade do nosso programa. E eu queria fazer mais uma provocação. Já estão, o seu Borboleta aqui já está me incomodando. O seu Borboleta, ele está aqui no ponto aqui, Márcio. E ele é um cara, eu sei que ele é sério, eu sei que ele é correto, mas eu sempre permito me dizer, já falei isso pessoalmente para ele, então falo aqui para ti, ele é extremamente mal-humorado e mal-educado. Ele vem, às vezes ele quer que eu faça uma pergunta para o meu convidado, se eu falar isso, o convidado vai sair daqui e levantar. Né? E ele já está me enchendo o saco aqui, mas já vou chamar o Dirceu. Antes disso, Márcio, advogado, juiz eleitoral, empresário, queria explorar essa tua experiência aí em 3 áreas diversas, para tocar também num outro ponto, né? Porque tu fosse juiz do TRE. Eu fui funcionário do TRE. Ah, é? Fui funcionário quase 3 anos do TRE. Participei da primeira eleição eletrônica do Brasil, com a urna eletrônica, em Brusque, de forma experimental. E, enfim, estou te falando isso porque eu queria saber a visão do advogado, a visão do juiz eleitoral e a visão do empresário dessa outra polêmica, Márcio. Porque ano que vem tem eleição, o cidadão está lá no município e ele quer saber, a urna eletrônica é confiável? O que tu visse de todos os lados e o que tu pode falar sobre a urna eletrônica e a confiabilidade ou não do resultado eleitoral? Esse tema é mais um dos temas que tem 2 times, né? Tem o time branco e o time preto, o time azul e o time vermelho. O sujeito contra a urna eletrônica, o sujeito a favor da urna eletrônica. Eu participei de um debate muito interessante no Tribunal Regional Eleitoral, aqui, organizado pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal, sobre esse tema. Eu, pessoalmente, sou favorável às urnas eletrônicas, mas também sou favorável, pelo perfil liberal que eu tenho, a que a população tenha autonomia para escolher. Eu quero que essas urnas sejam auditáveis. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum em auditar os votos. Nenhum. E confesso que tenho dificuldade em compreender por que pessoas não querem que isso seja auditado. É o meu ponto de vista. Em outras palavras, se me perguntassem, você é favorável ao voto impresso, aquele do projeto, quer dizer, de ter uma urna que imprima o voto? Sim, eu sou favorável. Porque eu sou favorável à possibilidade de fiscalização e de auditar. Eu penso mais ou menos da mesma maneira como pensou ou como expressou o seu pensamento o Tribunal Constitucional Alemão sobre isso. Esse tema foi levado ao Tribunal Constitucional Alemão e o Tribunal Constitucional Alemão disse o seguinte, olha, eu não posso ter, é contra a Constituição, na Alemanha, é contra a Constituição eu ter um sistema para a escolha dos detentores do poder que o detentor último do poder, que é o povo, não possa fiscalizar. E quando eu falo de fiscalizar, diz o Tribunal Constitucional Alemão, é algo que não precise ser um especialista em software, que qualquer pessoa possa ver. Eu penso mais ou menos isso. Agora, o importante aí é também nós aceitarmos a regra do jogo, Afonso. Por que eu digo isso? Eu sou favorável a um voto auditável. Quem tem que deliberar sobre isso, na minha opinião?
O Congresso Nacional. É o Poder Legislativo. Como os vereadores que estão nos assistindo são eleitos, eles recebem um mandato para representar o povo e para dizer ali, naquele grupo pequeno que representa o grande grupo, qual é a vontade da maioria, certo? Aí nós vamos entrar numa polêmica se isso representa mesmo a vontade da maioria, mas esse é outro problema. Eles têm essa legitimidade constitucional. Então eu acho que esse tema não deveria ter sido tratado pelo TSE. O TSE, na minha opinião, nunca deveria ter se metido nisso. O TSE é um tribunal, ele tem que esperar conflitos e decidi-los. Ele administra a eleição, é verdade, mas ele não deveria ter tomado partido, e ele tomou, isso é lamentável no meu ponto de vista. Isso deveria ficar para o Congresso. E o Congresso chamou a si e votou, e disse que não vai ter eleição auditada no ano que vem. Pronto. Aí também quem é a favor do voto auditado tem que se conformar com isso, porque essa é a solução democrática. É a solução dada pelo Congresso, que é o órgão legitimado para isso. Mude seu voto na próxima eleição. Exatamente. Aí nós caímos na história do viés de confirmação ali também. Quer dizer, eu sou a favor do voto, vamos botar a PEC para votar. Aí pressionaram o Congresso. O que fez o presidente da Câmara, Arthur Lira? Fez o correto. Disse, eu vou botar para o plenário votar. Tenho pressão dos dois lados aqui, o plenário vai decidir. Levou para o plenário derrubou a proposta, porque já havia sido derrubada na comissão. Ele disse, não, eu vou levar para o plenário. Isso aqui é um tema importante para a nação, eu vou levar para o plenário. Acho que o presidente da Câmara agiu muito bem. O plenário votou e derrubou. Pronto, acabou. Mas pode se apresentar de novo ano que vem. Ok, apresenta-se, isso é democrático. Agora, quem perdeu, quem defendia o outro ponto de vista, do voto auditado, e perdeu, tem que aceitar também o regime democrático e a solução democrática que foi apresentada pelo Congresso. Esse tema para este ano e para a eleição do ano que vem está sepultado, não será assim. Mas eu concordo contigo, mas algumas observações são importantes, né? Primeiro, isso que tu já falasse, né? Perdi o jogo, eu não posso pegar a bola e sair com a bola debaixo do braço. E, aliás, alguns querem pegar a bola à base da porrada, à base da violência e até usando armamento, né? Hipoteticamente falando, né? Com uso militar, etc e tal, hipotético mais, né? E fico no hipotético porque não acredito que isso realmente ocorra. Claro. Mas também é importante dizer, Márcio, que nessa questão do voto, é que, sem entrar no mérito, e tu fundamentasse muito bem o teu argumento, para que ele não só seja auditável, mas que a pessoa possa conferir como e votou, mas existem algumas questões que eu gostaria de abordar contigo. Primeiro, esse discurso do voto auditável está sendo usado também como argumento para legitimar uma eventual insucesso de uma eleição. Certo. Então, o cara, não, vou usar isso, aliás, como o Trump com a questão dos Correios usou nos Estados Unidos, só para fazer algo similar. E como tu falasse, são as regras do jogo. A gente não pode mudar no meio do caminho as regras do jogo. Segundo ponto, eu tenho uma preocupação, e daí é uma questão da técnica de como esse voto vai ser auditável, e queria saber a tua opinião, porque eu sou do tempo, ainda peguei, né, a questão do voto impresso e escrito, que você assinalava o voto, votei assim, e lá nós tínhamos o voto formiguinha, o voto carbonado, uma série de alterações, quer dizer, o cidadão entrava na urna, não votava, saía com voto em branco, dava para o cara do partido, o próximo entrava, trazia um voto em branco, se perdia um voto, mas se tinha um controle de todos os votos seguintes que se votaria naquele candidato. Uma chamada voto formiguinha. Voto carbonado, leva um papel carbono e comprova ali que votou, e tantas outras formas. E me parece, e a gente não vamos dizer que a corrupção eleitoral seja a regra do nosso ordenamento, eu acho que não é, tem muito candidato sendo eleito, inclusive com poucos recursos financeiros, mas não se descarta, me parece, que no menor ou no maior grau a corrupção eleitoral continuará existindo, faz parte do processo humano, tem que ser identificado e coibido, mas vai existir no menor ou no maior grau. E uma preocupação que eu tenho é justamente esse voto identificar o eleitor e o candidato votado, e isso servir como uma forma de pressão àquele que está comprando voto, que está cobrando voto de alguma forma
por algum envolvimento com o eleitor, isso possa servir como uma comprovação negativa, no sentido de comprovar a suposta promessa do voto. O que tu acha disso? Esse de fato é um problema bastante grave. No Brasil, né? Quando eu fui juiz no Tribunal Eleitoral, nós já estávamos numa outra etapa e já não tínhamos mais o voto em cédula de papel. Então eu acabei, como juiz do tribunal, não acabei me deparando com isso, mas vi antes os debates. Me lembro do meu pai falando, meu pai foi juiz eleitoral também e tal, das dificuldades que havia em relação a isso. Nós temos, né, Afonso, aqui no Brasil, um problema estrutural, orgânico, por assim dizer até, que é o problema da baixa condição financeira e da baixa condição intelectual de boa parte da população, menos nos grandes centros, mas também nos grandes centros e nas pequenas cidades do interior. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de pessoas que são vulneráveis, porque elas são atingíveis, vulneráveis daí, né? Elas são atingíveis pelo poder econômico ou são atingíveis porque não conseguem compreender muito bem o sistema e são facilmente ludibriáveis, né? E essa é uma luta permanente da justiça eleitoral, né? Se nós não tivéssemos esse tipo de problema, provavelmente nem precisaríamos da justiça eleitoral. As pessoas têm liberdade de votar lá em quem elas quiserem, elas se organizam a sua eleição e tal, como aliás é nos outros países, em que não há um judiciário eleitoral na maioria dos países, né? Aliás, muito poucos têm um judiciário eleitoral. Só que aqui no Brasil, nós temos, por experiência própria, a conclusão de que não dá para ser assim. Nós temos que ter órgãos que são o Judiciário e o Ministério Público Eleitoral, que são órgãos técnicos, isentos de política partidária, né? E que atuam como árbitros desse jogo. Porque se deixar isso na mão apenas dos órgãos políticos, como é em outros países, isso pode não funcionar bem. Aliás, já não funcionou bem. Já foi assim no Brasil antes da criação da Justiça Eleitoral. Então, sem dúvida, a nossa luta é uma luta permanente em relação a isso. Mas é uma luta delicada porque eu também me preocupo com o contrário, sabe, Afonso? Muita gente já compreendeu isso que tu disseste e defende isso. Ou seja, nós temos que proteger os vulneráveis, porque esses são atingidos e a vontade que eles expressam na urna não é uma vontade verdadeira, né? Há uma fraude ali, seja pelo dinheiro, seja porque eles não compreendem bem e são ludibriados. Então, a ignorância ou a vulnerabilidade econômica. Mas como eu não gosto das unanimidades, eu gosto muito de uma frase de um jornalista norte-americano chamado Walter Lippmann, que diz o seguinte: quando todos estão pensando do mesmo jeito, ninguém está pensando. Como eu não gosto das unanimidades, quando muitas pessoas estão indo para um lado, eu começo a procurar argumentos em sentido contrário. É um viés da minha vida, é um viés contrário à confirmação. Eu penso sempre no seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado para não transformarmos essa proteção dos vulneráveis, que é essencial, num mal em si, por meio de tutores dos vulneráveis. Essa é a minha preocupação. Quando eu fui juiz do Tribunal Eleitoral, no breve período que eu estive lá, por 4 anos, eu sempre fui um adepto da mínima intervenção do judiciário. Acho que o judiciário tem que intervir quando é absolutamente indispensável. No mais das vezes, na regra geral, tem que deixar o jogo fluir, tem que deixar o jogo correr e as pessoas têm que resolver elas próprias os seus problemas, né? Não pode o Ministério Público e o Judiciário serem chamados a todo momento para resolver os problemas das pessoas. Até por conta daquela filosofia que eu te falei, quem trata os outros como incapazes permite que esses outros se portem como incapazes. Então, eu acho que nós só vamos ter uma população responsável e consciente na medida em que ela seja levada a também suportar os ônus ou as consequências daquilo que ela faz. Então, sim, a luta da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral permanentes são para evitar esses abusos, que no Brasil são maiores do que em outros países, né? Maiores, pela falta de educação e pela falta de condições financeiras. A gente vê, infelizmente, até num estado rico como Santa Catarina, Afonso, tu és promotor e tu
foste, não sei se tu és nesse momento promotor eleitoral, mas já foste e voltarás a ser, né? E a gente vê coisas incríveis para um Estado rico, né? De pessoas que vendem o voto por um valor incrível, absolutamente inacreditável mesmo. Então, em locais menos favorecidos economicamente, isso é muito pior. E isso precisa ser combatido, porque isso é uma deturpação da verdadeira vontade do povo. Agora, temos que cuidar para não levar muito essa coisa para o outro lado também. Perfeito, assino baixo e até, Márcio, a fake news também não deixa de ser uma forma de influenciar um voto, que daí não foi por falta de educação, não foi nesse aspecto de ser vulnerável em virtude do poder econômico, político, de autoridade, mas foi porque recebeu uma informação falsa e se convenceu o voto a partir daquilo. E sabemos que existem programas eletrônicos, a partir de estudos dos candidatos, que você vai vender o seu peixe para cada nicho. Sim. Você apresenta o Márcio Vicari de um jeito aqui do outro, manda essa coisa, e as pessoas que pensam totalmente diferente votam em 3 Márcios Vicários diferentes e alguém, não vai existir os 3, existe aí uma manipulação para buscar o voto, e aí temos mais uma vez uma influência. Afonso, esse é um dado muito importante. Eu, pessoalmente, vi, quando eu entrei no tribunal, a lei que mudou, a lei eleitoral, a lei 9.504, que estabeleceu a cassação de mandato por compra de voto, a captação ilícita de sufrágio, porque nós sabemos que antes não era só o crime de corrupção eleitoral, e ninguém tinha medo do crime de corrupção eleitoral porque prescrevia, porque o sujeito não era punido. Quando veio a lei 9.800 e alguma coisa, que mudou a 9.504, não me lembro de cabeça agora o número da lei, e que incluiu na lei o 41A, dizendo que quem compra voto caça o mandato, aí a coisa começou a mudar. E eu entrei no tribunal nas primeiras experiências de aplicação daquela lei, logo depois que o tribunal estava começando a aplicar. E a gente via que realmente as coisas estavam começando a mudar. Mas tu tocaste num ponto importantíssimo. A partir dessa mudança da lei, se convencionou no Brasil que a compra de voto é uma coisa horrenda e é o pior delito eleitoral que existe. É uma coisa horrenda, óbvio, é um delito gravíssimo, mas na minha opinião não é o pior. Porque quando eu falo de compra de voto, eu estou falando daquilo que a gente chama juridicamente de torpeza bilateral. Se eu vou lá e ofereço dinheiro pelo teu voto e tu aceita, tu sabe o que tu está fazendo. Tu sabe que isso não é certo. Agora, isso que tu falaste é o pior. É o abuso de poder, que pode ser o abuso de poder, não o econômico, mas o abuso de poder político, do patrão que diz assim, se não votarem no fulano de tal para vereador, aqui está todo mundo na rua. Ou e aí eu começo a entrar em questões até mais delicadas, mas importantes. Eu tenho um voto que eu dei no Tribunal Eleitoral sobre isso já há mais de 10 anos e o tema continua polêmico. Até que ponto, por exemplo, um líder religioso não influencia indevidamente na captação de votos daqueles que estão submetidos à sua autoridade moral religiosa? E tantas outras questões sutis e delicadas como essas, mas nas quais não há essa torpeza bilateral. O eleitor não está vendo que está sendo enganado ou induzido ou tendo a sua vontade distorcida. Isso sim é muito mais cruel, na minha opinião. Então, o abuso de poder, em toda a sua multifacetada apresentação, para mim, é muito mais grave até do que a própria compra de voto. Porque na compra de voto, os dois ali estão de má fé. Sim. Né? Tanto é que o artigo 299 do Código Eleitoral prevê o corruptor e o corrompido no mesmo dispositivo. Perfeito, os dois cometem o crime, exatamente. Mas no abuso de poder, muitas vezes, como tu disseste, a pessoa não percebe que ela está sendo levada a votar, seja por uma fake news, né? Seja por uma influência que pode não advir do dinheiro, mas advir de alguma autoridade moral qualquer. Né? Acrescentando, Márcio, que é muito comum, eu vi até que um jornalista, se eu não me engano foi o Renato Igor, tempos atrás, ele questionava, numa dessas eleições, não sei quantos anos fazem, mas recentemente, dos cabos eleitorais, muitos dos quais recebiam, vou chutar aqui a quantia, na época, 50 mil reais, antes das eleições, e se naquela sessão eleitoral tivesse tantos votos prometidos, ele ganhava mais 50 mil reais. E entra nessa mesma lógica. Né? Muitos desses eleitores sequer receberam um centavo, mas foram convencidos
por aquele cabo eleitoral que tem uma certa autoridade, que tem uma certa... Não, o Cook está me chamando a atenção aqui, eu sei. Márcio, vou te pedir desculpas. O Dirceu Borboleta aqui, teve uma hora que eu me perdi aqui, porque ele fica berrando aqui no meu ouvido. Usar esse ponto aqui incomoda, mas enfim, é um compromisso que eu tenho com ele. E o Dirceu Borboleta, Márcio, apesar da falta de polidez, eu sei que ele é um cara bem intencionado. E ele me questionava aqui, não sei nem se tem lógica isso, mas ele disse, esse Márcio Vicari foi advogado, juiz e empresário. Ele está acendendo uma vela para cada demônio? E daí ele falou assim, tá igual o Moro e o Dallagnol. Uma hora é juiz, uma hora é promotor, agora quer ser candidato. O que tu acha de toda essa polêmica, Márcio? Eu vou começar pelo mais fácil, que é falar do Moro e do Dallagnol, depois eu falo de mim. Houve agora um movimento no Congresso para tentar impedir membros da magistratura ou do Ministério Público de se tornarem candidatos, obviamente depois de eles se afastarem das suas funções, afastarem definitivamente, inclusive. Eu acho isso errado. Eu sou favorável à liberdade, eu acho que se um promotor ou um juiz resolve na vida dele que ele não quer mais ser promotor, não quer mais ser juiz, para ser advogado, para ser empresário, para ser político, ele tem que ter todo o direito de fazer isso. Nós não podemos, nós temos que proteger os membros do Ministério Público e do Judiciário contra as interferências na formação das suas convicções, porque eles têm que ser independentes. E aí nós temos que proteger esses profissionais de todo tipo de influência ruim e de todo tipo de temor. O promotor ou o juiz não podem ter medo de exercer a sua função. Eles têm que ser protegidos. O Estado tem que proteger e a sociedade tem que protegê-los para que eles possam ter independência para atuar nas suas funções, que são muito relevantes. Se, porventura, um juiz ou um promotor entende que ele não quer mais fazer aquilo e ele quer ser político, porque, por exemplo, ele pode servir melhor à sociedade sendo político, é o discurso até que eu vi do Dallagnol. Por favor, mas qual é o problema disso? Na minha opinião, não há problema nenhum nisso. Ele vai apresentar a plataforma dele e o povo vai dizer se quer ou não quer. Impedir uma pessoa de concorrer, criando, portanto, um prazo de inelegibilidade, tecnicamente a gente fala assim, só porque ele é promotor ou porque ele é juiz, isso é uma discriminação, na minha forma de ver, injustificável. O que não pode, obviamente, é misturar, mas isso já não pode hoje, misturar a atividade partidária, político-partidária, com a função do juiz ou do promotor. Mas isso as leis orgânicas do Ministério Público, da magistratura, não permitem, isso aí já é assim. Então eu acho que isso aí, Afonso, em relação, por exemplo, ao Moro ou ao Dallagnol, aliás, duas pessoas que eu nem conheço pessoalmente, eu estou falando aqui em tese, estou usando o exemplo deles, mas estou falando em tese, não se justifica. Eu acho que é uma discriminação aos membros da magistratura e do Ministério Público, uma discriminação inconstitucional, na minha opinião, e injustificável. Quanto ao fato de ter diferentes funções, tem um lado ruim mesmo, né? Porque é esse problema da independência. O juiz tem que ser independente, o membro do Ministério Público tem que ser independente. Ele não pode estar preso a interesses de outras ordens. Mas eu procuro ver na Constituição, entender o porquê que o poder constituinte, porquê que a Assembleia Nacional Constituinte estabeleceu esse modelo para o TRE. Por exemplo, todos os TREs do Brasil são formados de 7 juízes. São 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, são 2 juízes estaduais, 1 juiz federal e 2 advogados. Os desembargadores são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, portanto não tem influência política. Os juízes são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, sem influência política. O juiz federal é escolhido pelo Tribunal Regional Federal, sem influência política. E os advogados têm uma certa influência política. Eles são escolhidos pelo Tribunal de Justiça, uma lista de 3, e essa lista é enviada para o presidente da República, que escolhe um. Então tem uma influência política. Mas, primeiro, eu fui nomeado 2 vezes pelo presidente da República. O presidente que me nomeou, eu nunca falei com ele na vida, ele não sabe quem eu sou, eu não sei quem ele é. Ele provavelmente me escolheu dos 3, ou pelo currículo, ou porque alguém falou para ele que eu poderia ser melhor. Alguém em quem ele confia. Eu nunca vou saber como é que essa decisão foi tomada pelo presidente da República, até porque, como eu disse, eu nem o conheço, nunca falei com ele.
Então tem uma certa influência política aí. Mas eu tento entender que isso tenha sido uma escolha do Constituinte para exatamente temperar o tribunal. Ou seja, por que nos tribunais de justiça, tribunais federais, no STJ, existem membros do Ministério Público e da Advocacia que vão para o tribunal? O chamado quinto, o quinto constitucional. É a mesma ideia. É bem verdade que no quinto constitucional, o que era membro do Ministério Público ou da Advocacia, ele se torna juiz e se afasta da função que ele tinha antes. E se torna juiz vitalício. E no TRE isso não acontece, é temporário. Mas aí vem a temporalidade, que também são só 2 anos, ele é um de 6. Eu acho que é exatamente para dar esse tempero para as coisas. Como advogado, por exemplo, eu ouço as pessoas que vão no meu escritório, por exemplo, os políticos. Eu sou, às vezes, advogado de políticos em questões eleitorais. E o político me conta a história dele a partir da perspectiva dele. E é essa história que eu vou levar para o tribunal, né? Quando eu vou para o tribunal, assim, tendo tido essa experiência de vida, porque uma coisa é importante, enquanto eu sou juiz do tribunal, eu não posso advogar no tribunal, eu não posso advogar na justiça eleitoral, estou proibido de advogar naquele período que eu estou no tribunal como juiz. Quando eu levo esse tema para o tribunal, eu levo a partir das percepções que eu tive, como advogado, talvez, ou como empresário até, eventualmente, e, portanto, eu acho que isso contribui para dar uma visão um pouco diferenciada para as decisões que o tribunal vai tomar. Então, respondendo ao Dirceu, acho que é uma coisa que tem a sua razão de ser. A Assembleia Constituinte escolheu isso por algum motivo. Aliás, não é uma coisa recente, isso é já da história, da tradição brasileira. E eu acredito que seja por isso. Quero dizer que, para mim, isso funcionou muito bem. A minha experiência como juiz no tribunal, eu sou advogado há 28 anos e fui juiz durante 4. E a minha experiência foi muito, muito rica. Eu vi os problemas com outros olhos. Eu vi os problemas com outra perspectiva, que eu não tinha como advogado. E acho que contribuí para que os colegas magistrados do tribunal também vissem. Teve episódios, até alguns muito interessantes no tribunal, em que eu argumentei com eles desde a perspectiva que eu tinha da advocacia, né? E eu acho que essa multiplicidade acaba se completando aí na atuação judicial. É isso aí, Márcio. Vamos chegando aqui ao final, né, Coqui? Final do nosso programa, temos aí 2 minutos para 1 hora. Agradecer ao nosso público, né, que tem sido fiel. Essa parceria também, eu não fiz referência, porque é a primeira vez que eu estou fazendo, o Estadão, ao Fausto lá, divulgando para todo o Brasil esse nosso projeto Fala para o Vereador. Então, agradecer ao Estadão também, claro, né, essa parceria já que virou uma irmandade com o CEAP Brasil, Paulinho, Cleiton, Eric, enfim, o Cook está aqui nos bastidores, e hoje com esse cara fera, Márcio Vicari. Não poderia ser outro, né, os ensinamentos, as reflexões. Eu quero te agradecer, Márcio, te deixar aí das considerações finais, o teu aluno, talvez até um recado de esperança, né? Num momento tão difícil que a gente vive, de saúde pública, muita gente adoecendo. Ainda falava com o médico ontem, né, que a minha mãe também tá doente, e ele dizia, olha, a Covid ela trouxe uma série de reflexos diretos e indiretos, e muita coisa que a gente ainda vai descobrir. Então a gente vive, de fato, um tempo, as pessoas tão agressivas, não só pela polarização política, mas efetivamente a gente vive, penso eu, Márcio, falta de referências. E sem jogar confete, porque eu também não gosto do elogio baba-ovo, como diz na linguagem popular, mas eu também acho importante o reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento, quando sério, honesto e verdadeiro, quando íntegro, ele reforça que as pessoas vejam nesse exemplo algo a ser seguido, da forma que puderem, no grau que puderem, mas de exemplos. E a tua conduta profissional em todas as áreas, como empresário, já dando o recado aqui para o Odisseu Borboleta, como empresário, magistrado e como advogado, é um exemplo mesmo. Assim, minha filha que está se formando em Direito, para ela, eu sempre faço referência a alguns nomes, e o teu está lá em destaque por isso, né? Não pelo sucesso que alcançasse, mas pela maneira que
tu alcançasse esse teu lugar ao sol, né? Com integridade, com palavra e com exemplo profissional em todas as áreas. Então, para mim é uma honra tê-lo aqui. E a palavra final lá para o seu José, no município de Anchieta, em todo o Brasil, em cada município. Palavra final aí do Dr. Márcio Vicari. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, a honra, na verdade, foi toda minha. Eu acho que falar para vereadores é uma responsabilidade muito grande, porque eles são a base de todo o sistema político brasileiro. E quando eu falo de política aqui, falo no sentido melhor da palavra, porque política ficou uma palavra que às vezes, né, tem uma conotação não muito boa, mas eu acredito no sistema político, eu acredito que a política pode melhorar a vida das pessoas, a política bem feita, e, portanto, eu acredito que a atividade do vereador, que é o que está em contato com as pessoas lá na ponta, isso faz diferença também na vida das pessoas. Assim, eu não poderia deixar de fazer esse registro, Afonso, assim como tu fazes diferença na tua função. Eu disse isso no início e repito agora. A gente vê, tu poderias, por exemplo, ser um promotor cuidando dos teus processos lá, no teu gabinete, nas tuas tarefas, mas tu não te contentaste em fazer isso. Tu fosse muito além disso. Tu compreendeste perfeitamente a magnitude da tua função e tu estendesse isso ao limite máximo que aqui em Santa Catarina a gente pode ver. A tua figura é uma figura absolutamente extraordinária de fora do comum, né? Porque tu fazes a tua função pública, tu devolves ao público tudo aquilo que tu recebe em um grau maximizado, porque tens essa consciência e sabes que isso é importante. Mas é muito importante também que se faça o registro de como a sociedade agradece por pessoas que têm esse dinamismo, essa dedicação e essa preocupação. Seria muito mais fácil e cômodo ficar no gabinete lá, né? Então, os vereadores que se dedicam a isso, os servidores públicos de todos os graus, do mais humilde até os mais destacados, como são os magistrados e os membros do Ministério Público que fazem isso, contribuem de uma maneira extraordinária para a melhoria da sociedade, para a melhoria da vida das pessoas. Ainda que cada um faça o seu pedacinho pequenininho, mas isso na soma faz muita diferença. E eu queria por isso agradecer, dizer que eu tenho uma honra muito grande de estar no teu programa em particular, porque eu te admiro muito o trabalho que tu faz, que não é de hoje, a iniciativa, a coragem, né, os enfrentamentos que tu teve que ter, que só tu sabes, que ninguém mais sabe, isso tudo faz muita diferença. Mas não pensa que as pessoas não são gratas ou que isso não deu resultado. Isso certamente deu resultado. E dará muito mais tempo ainda de resultado para a melhoria da vida da sociedade. Obrigado, Márcio. Obrigado a você. No mais um Fala Teu Vereador. E até a próxima com um outro convidado muito especial também. Falando de política, falando do município, falando de como você pode transformar uma sociedade melhor na sua vida e para todos nós. Uma convivência sem a verdade, sem aquele viés de focar só no que me interessa e compreender a diferença. Liberdade sim, libertinagem não. O grande recado do Dr. Márcio Vicari. Até a próxima.